Hoje desembarcamos na ilha mais mortífera de toda a franquia Jurassic Park. Sejam muito bem-vindos à Isla Sorna, um cenário de aniquilações viscerais e lar de uma lista insana de criaturas colossais que podem apagar a sua existência em um piscar de olhos. Vamos analisar friamente a anatomia humana contra a força bruta pré-histórica para demonstrar o destino terrível que aguarda qualquer um que ouse pisar nesse ecossistema sem proteção. O conteúdo a seguir será todo ilustrado, explorando exatamente o que acontece com seu corpo nessas situações. Então respira fundo e se imagine sozinho no meio da selva. Eu te apresento 8 formas definitivas de morrer na Ilha Sorna. Começando aqui com o nosso número 1. Esmagado pelo estouro da manada. Quem conhece bem o filme Jurassic Park 3 sabe que a Ilha Sorna é densamente povoada por herbívoros, né? O problema não é encontrar um, mas sim estar no caminho de todos eles ao mesmo tempo. Estamos falando de Parasaurolophus e Corythosaurus, hadrossauros que dominam as planícies. Encontrar um animal desses isolado raramente representa perigo imediato, mas se você se encontrar no meio do grupo quando o pânico se instala, sua chance de sobreviver cai para zero. Ficar preso no meio de um estouro de uma manada, traz 2 riscos mortais imediatos: ser pisoteado ou sofrer um trauma contuso de alto impacto. Seria um traumatismo craniano. Para ilustrar a gravidade, o choque de um cavalo colidindo com um humano já é devastador. Agora aplique essa física a um animal com mais de 6 metros de comprimento em alta velocidade. O impacto não vai apenas te arremessar longe, a força cinética é suficiente para pulverizar a estrutura óssea da parte superior do seu corpo, especialmente a caixa torácica. O pesadelo é interno. Fraturas dessa magnitude transformam suas costelas em estilhaços que perfuram os próprios pulmões, causando um colapso respiratório imediato e hemorragia interna massiva. O choque do impacto provavelmente te deixaria inconsciente no solo, incapaz de respirar enquanto seus pulmões se enchem de sangue. É uma morte por asfixia traumática. Isso é claro se você tiver o azar de sobreviver ao impacto inicial, porque se uma dessas patas de várias toneladas acertar diretamente o seu crânio, meu amigo, é o fim instantâneo. Seguindo aqui para o nosso número 2, desmembrado por 1000 cortes. A morte do Dieter Stark é inesquecível e perturbadora. Os responsáveis disso são os Compsognathus, ou Compes. À primeira vista eles parecem inofensivos por serem os menores e mais frágeis dinossauros da ilha, mas esse é um erro fatal de julgamento. A força letal aqui não é individual, é coletiva. A tática de enxame permite que eles derrubem presas significativamente maiores que um ser humano, equipados com dentes pequenos, porém afiados como agulhas. Eles escalam e cortam você pedaço por pedaço. Se você for o alvo, o verdadeiro terror é a sobrecarga sensorial. Você não consegue se defender de dezenas de ataques simultâneos vindo de todas as direções. A estratégia deles é a morte por exaustão e hemorragia acumulada. Não é um golpe único que te mata, mas a soma de centenas de lacerações. Eventualmente e inevitavelmente, uma dessas mordidas atingirá uma veia ou uma artéria vital. O seu próprio instinto joga contra você. Com o coração disparado pelo pânico, seu corpo começa a bombear o sangue para fora das feridas numa velocidade alarmante. A perda de pressão fará você desmaiar muito antes do fim, deixando seu corpo inerte e à mercê do bando. Número 3. Dilacerado. No capítulo anterior analisamos os raptores da Ilha Nublar, mas a Ilha Sorna apresenta uma variável aterrorizante: a diversidade genética. Em Um Mundo Perdido, vimos os machos com um padrão de manchas parecendo de um tigre, operando furtivamente na grama alta. Porém, existe uma linhagem ainda mais distinta e volátil: os raptores de Jurassic Park 3, com cristas, focinhos estreitos e um comportamento meio que sádico. Se usarmos o incidente com o mercenário Udesky como estudo de caso, entendemos exatamente o que aconteceria com você. O ataque inicial não visa matar, mas incapacitar. Um golpe preciso nas costas com a garra falciforme perfura a musculatura profunda e muito provavelmente colapsa um pulmão. O resultado biomecânico é a imobilização imediata por choque hemorrágico e dor excruciante. E este é o pior detalhe: você permanece consciente. É aqui que a inteligência desses animais se torna o seu maior pesadelo. Você deixaria de ser uma presa e vir uma ferramenta. Eles deixam a vítima agonizando propositalmente para servir de isca, utilizando de seus gritos de socorro, para atrair outros humanos para uma armadilha. Se o plano falha ou a isca perde a utilidade, a execução é rápida e sem cerimônia, seja na emboscada silenciosa da grama alta ou na armadilha psicológica.
A morte por raptores em Sorna é uma demonstração de brutalidade calculada. Seguindo aqui para o nosso número 4, temos traumatismo contundente. Voltamos aos herbívoros, porque a criatura a seguir pode te matar mais rápido do que qualquer outro raptor. Apresento para vocês o Pachycephalossauro, um animal que, apesar de ter uma altura similar à de um humano, funciona como um ariete biológico de 4,5 metros. A letalidade dele está na engenharia de seu esqueleto. O crânio espesso é conectado às vértebras pela base, permitindo que ele alinhe a coluna para observar e transferir impactos violentos sem se ferir. Você, no entanto, não tem essa proteção, né? Imagina você diante de uma investida em velocidade máxima. Se esse objeto denso colidir com a sua região pélvica, o impacto vai pulverizar os ossos do quadril e destruir os seus órgãos da parte de baixo. Suas entranhas e bexiga se romperiam instantaneamente. E curiosamente, essa lesão não te mataria na hora, resultando em uma agonia prolongada no chão. Porém, se o alvo for o seu tórax, é fim de jogo imediato, meu amigo. A força cinética expulsaria todo o ar dos seus pulmões violentamente, enquanto as costelas provavelmente quebrariam e perfurariam a caixa torácica para dentro. O choque é suficiente para causar uma parada cardíaca traumática no mesmo segundo. Se um espécime jovem consegue amassar uma porta de metal de um Jeep, mano, eu tenho certeza de que um adulto atravessaria o seu corpo como se fosse feito de papel. Seguindo para o nosso número 5, massa esmagada. Embora os gigantes de pescoço longo da franquia sejam vistos como pacíficos, existe um habitante específico nessa ilha capaz de aniquilar qualquer coisa que esteja no nível do solo. Apresento para vocês o Mamenchisaurus, um dos maiores saurópodes da saga, chegando a quase 30 metros de comprimento. A ameaça aqui não é a predação, é a física pura. Um animal desse porte não precisa ter a intenção de matar. Ele é uma força absurda da natureza. O primeiro risco para você é possivelmente o pisoteamento. Se você por um acaso estiver no caminho dessas colunas maciças que sustentam toneladas de peso, o resultado é instantâneo. A pressão exercida por uma única pata transformaria seu corpo em uma mancha no solo. Você não sentiria seus ossos quebrando, a compressão axial sobre o crânio e o tórax apagaria sua consciência antes que o sinal de dor chegasse ao seu cérebro. E se o peso não fosse o suficiente, o Mamenchisauro da Engen possui uma arma secundária, a cauda. Diferente de suas contrapartes reais, especula-se que a versão modificada da Engen possa usar a cauda longa como um chicote defensivo, atingindo velocidades capazes de quebrar a barreira do som. O impacto de um objeto dessa massa em velocidade supersônica não apenas quebraria ossos, ele desintegraria tecidos moles e explodiria órgãos internos pela onda de choque. É uma das poucas mortes na ilha que pode ser considerada misericordiosa. A destruição do seu corpo seria tão rápida que seu cérebro deixaria de existir antes de processar o evento. Seguindo aqui para o nosso número 6, temos o lanche. Este é o Ceratosaurus, um predador que, apesar de ter ignorado os protagonistas em Jurassic Park 3 devido ao cheiro de fezes de espinossauro, não hesitaria um segundo diante de um humano limpo. Sua anatomia é um pesadelo funcional. Ele possui dentes alongados, projetados para perfurar profundamente, e mandíbulas largas o suficiente para acomodar todo o seu torso de uma vez só. O perigo aqui é real. A combinação da mordida com a força de tração do pescoço, mano, é absurda. Ao te abocanhar, ele tem potência muscular suficiente para literalmente arrancar a parte superior do seu corpo, separando você da cintura para baixo, em um único movimento violento. O aspecto mais aterrorizante é a resistência biológica do cérebro humano. Como o ataque foca no abdômen e no tórax, existe uma possibilidade estatística muito, pesada, de que o trauma não desligue sua consciência imediatamente. Isso significa que por uma fração de segundo, você poderia estar lúcido enquanto é erguido, tendo como uma última visão suas próprias pernas ficando para trás no chão. A morte segue rapidamente por choque hipovolêmico, mas esse breve momento de compreensão é o verdadeiro terror. Seguindo aqui para o nosso número 7, temos bipartido. Mano, a gente já discutiu o desmembramento antes, mas a execução realizada por 2 Tyrannosaurus Rex simultâneos atinge um nível de crueldade mecânica superior. Vamos analisar a anatomia do que acontece com você nessa situação específica. O princípio de letalidade aqui é o exagero de força. O processo começa quando o primeiro predador te ergue pela perna. Nesse momento, os dentes maciços fazem contato com a tíbia e a fíbula, fraturando ambos os ossos instantaneamente.
Mano, e acredite se quiser, essa seria a dor mais intensa e lúcida que você sentiria em todo o processo, pois seu sistema nervoso ainda estaria intacto e processando o trauma da fratura. A sequência, no entanto, é o que traz a misericórdia biológica, né, em aspas. Ao ser arremessado para o alto e interceptado pelas mandíbulas no tronco, dezenas de dentes serrilhados de até 30 centímetros perfurando seus órgãos vitais e a coluna vertebral. Esse impacto massivo no torso causa um desligamento quase imediato do sistema nervoso central e um choque traumático profundo. Quando o segundo Tiranossauro Rex abocanha suas pernas e puxa para o lado oposto, rasgando seu corpo ao meio, você já não estaria sentindo mais nada. A visão é meio que grotesca, mas para a vítima, a duração do sofrimento é misericordiosamente curta. O seu corpo é destruído antes que o cérebro consiga registrar o horror final. Mano, vamos entrar aqui em algumas menções que não entraram no nosso ranking, mas são menções muito interessantes que a gente poderia colocar aqui também. Antes da gente chegar à última e pior morte, precisamos alertar sobre as variantes genéticas exclusivas dessa ilha. Os dinossauros da Ilha Sorna sofreram mutações de crescimento que os tornaram ainda mais letais que seus parentes da Nublar. Primeiro, o Triceratops. Enquanto os espécimes originais atingiam cerca de 9 metros, os de Sorna são titãs de quase 11 metros, apenas um pouco menores que o Tiranossauro Rex subadulto. O impacto de uma investida desses animais é comparável a ser atropelado por um trem de carga, meu amigo. Agora falando do Stegossauro, que também recebeu um upgrade aterrorizante. A versão dessa ilha atinge o mesmo comprimento de um Tiranossauro Rex adulto e possui um temperamento extremamente volátil. As placas dorsais são maiores e os espigões da cauda, né, o Targomizer, estão na altura exata para perfurar o crânio ou o tórax de um humano em pé. Por fim, a variação mais perigosa, o Carnotauro. Baseado nos arquivos da Engen e relatos da novelização, os carnos, de Sorna possuem cromatóforos na pele que permitem camuflagem ativa. Eles se misturam perfeitamente ao ambiente, tornando-se invisíveis até o momento do ataque. Se você quiser saber os detalhes viscerais de como essas criaturas matam, confira nossa análise anterior, mas saiba que em Sorna você provavelmente nem os veria chegando. Chegando aqui para o nosso último, que seria o número 8, mutilação total. Nesta ilha existe uma criatura cuja simples presença desequilibrou toda a cadeia alimentar local. O famoso Espinossauro. Conforme estabelecido em Jurassic Park 3, esse titã ultrapassava os 12 metros de comprimento, com um potencial para atingir dimensões ainda maiores na fase adulta. Mano, é crucial destacar que essa versão é uma anomalia genética completa em comparação ao animal científico correto, mas é exatamente essa reconstrução monstruosa que o tornou uma máquina perfeita para bater tanto presas ágeis quanto outros super predadores, como o Tiranossauro Rex. Isso com certeza dá a coroa para ele como a entidade mais letal da ilha. Vamos analisar aqui o arsenal duplo que você enfrentaria. Mandíbulas alongadas e braços funcionais. O focinho longo oferece uma vantagem tática de alcance, permitindo capturar alvos pequenos como você, horizontalmente com facilidade. Se a gente usar a morte do mercenário Cooper como exemplo, vemos que o fechamento repentino dessas mandíbulas gera uma pressão hidráulica capaz de pulverizar costelas e vértebras instantaneamente. O impacto obliteraria seus órgãos vitais, incluindo o coração, mas antes mesmo que seu cérebro processasse a dor. Mas ele tem métodos alternativos, Diferente do Tiranossauro Rex, o Espinossauro possui garras massivas e funcionais. Uma única delas tem dimensão suficiente para atravessar o tórax humano de lado a lado. Somando isso à força bruta do golpe, seu corpo seria literalmente desmembrado ou estripado em um único movimento de ataque, sem necessidade de nenhuma mordida. Porém, a verdadeira razão dele liderar a nossa lista é a impossibilidade de fuga. Na franquia, o Espinossauro se mostrou um perseguidor implacável e vingativo. Ele é um predador anfíbio que caça com a mesma eficiência em terra firme e submerso. Se ele decidir que você é o alvo, mano, não há esconderijo geográfico que conseguiria te salvar. E agora a pergunta que fica: existe algum dinossauro nessa franquia que vocês consideram ainda mais perigosos que o Espinossauro da Engen? Será que veremos algo capaz de superar a trindade do poder do Tiranossauro Rex, Indominus e Espino em algum momento? Deixem suas opiniões nos comentários. E óbvio, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você ser sempre notificado de todos os vídeos que vamos estar postando aqui. Bom, meu querido, é isso, eu vou ficando por aqui. Como sempre, agradeço a sua audiência, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!